à disposição, não é, Tiago? Porque não dá tempo da gente trabalhar tudo hoje. Então, hoje ele vai falar uma parte, e aí, numa outra oportunidade, falar um pouco da questão do currículo, da educação de jovens e adultos, e eu acho que a gente vai aceitar isso. Então, eu te agradeço a sua participação, a sua contribuição. Ok? Ótimo, eu agradeço pela oportunidade também de estar participando, podendo contribuir com um pouco do que eu tenho, né, dessa trajetória. Eu gostaria de começar falando um pouquinho da gente contextualizando o meu lugar, né, da onde que eu falo. Então, eu sou professor da Rede Estadual de Educação, sou professor de História, formado pela Universidade de Taubaté, no ano de 2011. Em 2012, eu comecei minha trajetória ministrando aulas na rede regular, no ensino médio. E em 2013, quando surgiu o programa de educação nas prisões, eu me inscrevi para participar e comecei a ter aulas atribuídas nas unidades prisionais, né? Antes disso, eu tinha contato com alguns professores de uma escola em Taubaté, que trabalhava com a Fundação Casa, e eu acho que foi ali que despertou um pouco esse interesse de conhecer também essa atuação pedagógica nos espaços de privação de liberdade. E a partir do ano de 2013 eu começo efetivamente a atuar como professor dentro do sistema prisional. É bom fazer uma diferenciação, né, e pensar um pouco sobre isso, né, o que é atuar dentro do sistema prisional. O professor que atua no sistema prisional, ele é contratado pela Secretaria Estadual de Educação. E é feita uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria do Sistema Penitenciário. A Secretaria do Sistema Penitenciário oferece o espaço, a estrutura, realiza a matrícula dos alunos interessados, isso até o ano de 2017, né? A Secretaria do Sistema Prisional realizava a matrícula desses alunos. E os professores eram aqueles formados, habilitados, que faziam o conteúdo pedagógico para dentro das salas do sistema prisional. Antes disso, antes de 2013, quem atuava no sistema prisional, quem ministrava aulas lá, e quem era responsável pela educação nos espaços de privação de liberdade no estado de São Paulo, era a FUNAP. A FUNAP era uma instituição que pertence à SAP, que também tem uma estrutura para o trabalho, tem uma estrutura voltada para a educação, mas não tinha a presença do professor formado, licenciado, habilitado para ministrar essas aulas. A FUNAP escolhia lá os alunos, os reeducandos, aquelas pessoas privadas de liberdade que já tinham ensino médio, preparava essas pessoas e elas mesmas ministravam a aula para os outros internos, né? Então, não existia uma estrutura pedagógica de professores atuando dentro do sistema prisional. Isso começa a acontecer no estado de São Paulo efetivamente a partir do ano de 2013. E é onde eu começo a atuar também. Eu me inscrevo no programa pela diretoria de Pindamonhangaba, aqui da região, que é responsável pelas unidades prisionais da região da cidade de Tremembé, e é onde começa efetivamente a ação do professor formado, habilitado dentro do sistema prisional. Existe uma resolução, foi publicada uma resolução na época, resolução conjunta CE-SAP, né, Secretaria de Educação e Secretaria Penitenciária. Essa resolução ela estabelece qual vai ser a responsabilidade de cada uma dessas secretarias. Como eu falei, a Secretaria da Administração Penitenciária seria responsável pela parte de estrutura, de oferecer o espaço dentro da prisão para ter uma escola, para ter uma sala de aula, de realizar a pesquisa daqueles reeducandos, daquelas pessoas privadas de liberdade que não tinham ainda o ensino médio, o ensino fundamental, ou não eram alfabetizadas. É interessante falar disso também, né? Como que funciona essa modalidade de educação e quem são as pessoas atendidas por essa educação. Então, são todas aquelas pessoas que não puderam estudar na idade correta, que por N motivos pararam de estudar, desistiram da escola, ou por questões de trabalho, ou por desistência, ou porque a escola não era interessante, ou porque, infelizmente, acabaram já na adolescência ou na infância caindo para a criminalidade, deixaram a escola. Então, eles não têm ou não têm o ensino fundamental completo, não têm o ensino médio completo, ou não têm nem os anos iniciais completos. São pessoas que pararam de estudar há muito tempo, e daí você pensa que é um trabalho bem difícil no sentido de pensar uma prática pedagógica que realmente atenda às suas necessidades,
porque muitos desses deixaram a escola, ou porque a escola não era interessante, ou porque tiveram que criar outros mecanismos de sobrevivência, e infelizmente a criminalidade acabou se tornando um meio de subsistência para eles, e por isso não conseguiram terminar os seus estudos. E na prisão é oferecido para eles, é interessante falar isso também, é um direito garantido na Constituição, não é um favor, não é ser bonzinho, é algo que existe na nossa Constituição. Se eu não me engano, o artigo 205 já estabelece que a educação é direito de todos. Então, quando a gente fala de educação nas prisões, a gente não está falando de um privilégio, a gente está falando do cumprimento de um dever, né? Eles cumprem a parte deles, que é a pena como punição e restrição de liberdade, e o Estado também tem que cumprir a sua parte, que é a questão da ressocialização. Então, a educação entra ali não somente como um direito, mas também como parte desse processo de ressocialização. É pensar o que a escola pode oferecer para esse sujeito para que ele repense o seu projeto de vida e para que, quando ele saia da prisão, ele possa encontrar outras maneiras, outras formas de pensar a sua vida, né? Que realmente possa se reinserir na sociedade. A atribuição de aulas. Como é feita a atribuição de aulas no sistema prisional? Eu sou professor de História, só que quando eu vou atribuir aula no sistema prisional, essa atribuição de aula acontece por área do conhecimento. Então, eu sendo professor de História, eu preciso ministrar aula de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, que são as disciplinas das ciências humanas. Se tivéssemos alguém formado em letras ou arte, ministraria as aulas de linguagens, que teria aula de língua portuguesa, aula de arte, aula de língua estrangeira moderna, e matemática, daí tem que ser habilitado em matemática, né? Física para ministrar aulas de ciências da natureza, daí pega física, química e biologia, né? É interessante porque por que acontece essa organização? Porque a SAP pede para que seja limitado o número de professores dentro das unidades prisionais, por questões de horário, por questões de segurança. Então, as aulas são atribuídas por área do conhecimento e não por disciplina. E no caso, é interessante falar, no caso da alfabetização de primeira a quarta série, então são aulas que uma professora só vai ministrar ao longo da semana. São 5 aulas por dia, né? Daí a professora divide em língua portuguesa, em matemática, depois no outro momento eu posso especificar mais isso, né? E qual é a habilitação que se pede desse professor? Então, no caso, para atuar no ensino médio em ciências humanas, o professor tem que ser habilitado em História ou Geografia. Se for Filosofia ou Sociologia, já não acaba atendendo o projeto. Só em última hipótese, esse professor habilitado em Sociologia, licenciado em Sociologia ou Filosofia, ele pode ter aulas atribuídas no sistema prisional, mas a prioridade em ciências humanas é para o professor habilitado em História ou Geografia. E no caso de matemática, tem que ser a licenciatura em Matemática. Para atuar na área de Ciência e Natureza, licenciatura em Biologia, para o ensino fundamental, e para o ensino médio, Química ou Física. Então, a Resolução 2, que foi publicada no ano de 2016, que vai alterar um pouco essa estrutura, ela estabelece esses critérios, ela dá privilégios, ela dá prioridade, acho que ela até usa essa palavra, prioridade para determinadas áreas do conhecimento para que sejam atribuídas aulas aos professores. E no caso dos anos iniciais, magistério ou pedagogia. Então, nós temos casos de professoras aqui na região, na rede estadual, que por causa do processo que municipalizou o ensino, o Estado não atende mais a nossa região de primeira a quarta série. Só que o Estado tem um excedente de professores que atuavam nessa época, que são concursados ou que são estáveis, e essas professoras elas podem se inscrever no programa, para atuar no programa de educação nas prisões. É interessante falar isso, o professor não é obrigado a atuar no sistema prisional, né? Eles olham lá na lista e falam, esse professor vai atuar no sistema prisional. Não é, é uma escolha do professor. Tem um credenciamento todo ano e o professor ele pode optar por atuar no sistema prisional. Nós temos muitas professoras que são alfabetizadoras, que são professoras da rede estadual, que escolheram, que infelizmente não tiveram, nesse processo de municipalização, uma escolha, um campo de atuação, estavam exercendo outras funções nas escolas estaduais, funções administrativas, elas optaram por voltar para a sala de aula no sistema prisional. Então, foi uma escolha delas.
E atualmente nós temos 9 salas de anos iniciais, e é interessante falar que essas salas são multisseriadas, e você pega aquele indivíduo que mal sabe ler e escrever, ou não teve esse processo concretizado, e aquele que já está mais avançado, que já sabe ler, já sabe escrever, já sabe interpretar um texto, mas não tem também o certificado que ele já atuou ou já frequentou uma quarta, quinta, sexta série, né? Então, ele é matriculado na sala dos anos iniciais. Existe também uma prova de escolaridade que é feita, por exemplo, quando o aluno há muito tempo, ele pode estudar faz muito tempo, não existe registro dele no sistema da Secretaria de Educação, na rede estadual, então é possível fazer uma prova para averiguar ali as habilidades, competências dele, para matricular ele na série mais aproximada daquilo que ele traz de vivência, né? Quem faz essas provas são as professoras. Então, as professoras dos anos iniciais, elas fazem uma prova diagnóstica quando esse aluno não tem documentação, quando ele não tem registro, e a partir dessa avaliação é realizada a matrícula dos alunos. Então, a gente já pensa o desafio dessas professoras. Elas vão atuar em salas multisseriadas, com indivíduos em diferentes idades. Então, você pega indivíduos desde dos 18 anos até os 60 e daí para cima, né? Então, são vivências, espaços de vidas diferentes, e pensar essa prática é algo desafiador. Mas ainda aqui na nossa região, as professoras que atuam, elas têm dado conta do recado, têm conseguido desenvolver um bom trabalho. Eu sei que existem regiões no estado de São Paulo que as diretorias de ensino têm dificuldade de encontrar professor. Não são todos os professores que aceitam esse desafio de atuar no sistema prisional. Não são todos que vão se adaptar a isso, né? E existem algumas questões que eu gostaria de apontar também, que é sobre essa realidade do sistema prisional. O que é dar aula numa escola da prisão, né? Caso vocês queiram fazer alguma pergunta também, não sei se estão conseguindo me ouvir, tá? Eu estou falando muito rápido. Tá tranquilo? Dá para ouvir sim. Tá tranquilo. Tá ótimo. Eu vou fazer alguns apontamentos do que é esse desafio de atuar nessa escola da prisão, né? Porque a gente vai atuar no sistema prisional, a gente traz uma mentalidade e uma vivência de escola que nós temos como prática. Então, numa escola regular, o professor tem o hábito de fazer um projeto, de pedir o apoio da coordenação, e o projeto dele acontece com uma facilidade gigantesca. Talvez na escola prisional seja mais difícil. Por exemplo, ele quer trabalhar com determinados materiais, ele precisa pedir autorização para a unidade prisional. A gente pensa até a estrutura, como é entrar numa unidade prisional, né? E daí no ano de 2013, 2014 também foi feito um treinamento para esses primeiros professores que aceitaram o desafio de atuar dentro do sistema prisional. Esse treinamento traz desde questões básicas, como a vestimenta, qual é a melhor vestimenta para usar dentro do sistema prisional, até questões mais didáticas mesmo. O que é possível trabalhar, o que não é possível trabalhar. Por exemplo, determinados assuntos talvez não seja tão interessante trabalhar com esses alunos, assuntos ligados à violência, assuntos muito ligados à questão da criminalidade. Outros assuntos seriam mais interessantes, questões ligadas ao projeto de vida, ao contexto de ressocialização, a questão da solidariedade. Então, são conteúdos que a gente chama de uma metodologia baseada em projetos por eixos temáticos. E aí já vem um outro apontamento naquilo que eu falei, né? Como trabalhar numa sala multisseriada, que tem um aluno de primeira, que está se alfabetizando, e o aluno de quarta série que já sabe ler, já sabe escrever. Então, a ideia é que o professor possa trabalhar com projetos. Só que esses projetos têm que ser muito bem pensados para atender a demanda, não só desse indivíduo, mas também a demanda do sistema prisional. Que nesse sistema prisional existem algumas características que eu vou compartilhar com vocês, né? Então, como é essa escola na prisão ou da prisão? Até existe uma discussão sobre isso. É uma escola na prisão ou é uma escola da prisão, né? É uma questão conceitual aí, alguns autores que falam que é a escola da prisão por ter características próprias, e tem outros que falam que não, que é uma escola na prisão, porque a proposta é que se traga um projeto de escola para a prisão. Nossa, tá fechada a câmera. Tá dando para ouvir? Bom, algumas características dessa realidade são espaços diferentes, né? Então, eles são limitados ou improvisados.
Infelizmente, as unidades Cara, prisionais... Sim, tem uma pergunta aqui, a gente pode interromper? pode. Então, olha, eu queria fazer uma pergunta. Como é a interação dos alunos nas aulas do sistema prisional? Existe uma certa distância entre os estudantes? Existem quadras? Como é o comportamento do aluno? Perfeito. Você responde agora ou você prefere que a gente anote e daí se responde tudo no final? O que você prefere? Não, eu respondo agora, que eu acho que tem a ver com o que eu vou falar também na sequência. Como que é essa interação, né? Então, existe uma orientação para o professor, né? Ele não precisa ter medo de trabalhar no sistema prisional. O que a gente orienta, depois eu atuei também como coordenador, atualmente eu sou vice-diretor da escola que toma conta do sistema prisional. Precisa manter um certo distanciamento, no sentido de não atender todas as solicitações desse aluno, mas ele pode tratar, ele trata esse aluno com respeito, né, considerando que é um sujeito de direito. Aliás, é até uma dificuldade para os professores, porque muitos professores trazem isso para a gente também. Eu trato o aluno como meu aluno, eu não vejo ele como alguém, como um presidiário, né? Aliás, os professores nem usam essa palavra, é uma palavra até forte, a gente usa a palavra reeducando, então, essa questão aí existe um respeito, os alunos, muitos professores preferem, às vezes, até atuar no sistema prisional, porque eles têm mais respeito lá por parte dos alunos do que fora. Infelizmente, é até duro falar isso, mas tem professores que lutam para ter aulas atribuídas no sistema prisional e preferem, não querem mais ter aula atribuída nas escolas regulares. Nas escolas regulares, eles não se sentem respeitados, e no sistema prisional, eles têm um respeito imposto, talvez pela unidade prisional, imposto por questões de segurança, mas existe um respeito, e o professor consegue construir um diálogo com esses alunos, né? Lógico, o professor tem que observar determinadas medidas de segurança, ele não pode atender todos os pedidos desse aluno, né? Por exemplo, pedidos individuais para levar um bilhete para fora da unidade, para ver alguma coisa relacionada ao processo dele, isso não compete ao professor, mas levar um texto, trabalhar uma música, trabalhar uma atividade diferenciada, isso o professor pode fazer, se for bem planejado, se for colocado para a direção da unidade, é possível fazer. Não existe um guarda que fica na sala de aula com o professor, existe um guarda responsável pelo setor escolar, que se o professor tiver alguma dificuldade, se sentir inseguro, algum problema de segurança, ou for pedido para ele algo que não compete ao contexto escolar, ele pode recorrer a esse guarda. Mas o guarda ele não está ali para vigiar o professor, ele está ali para auxiliar o professor. Então, qualquer questão de segurança que o professor tiver, ele pode procurar esse guarda, né? Mas o guarda não fica a todo momento na sala de aula com o professor, então o professor tem uma certa liberdade para trabalhar com os alunos, né? Vocês querem fazer alguma outra colocação? Eu acho que nessa linha tem uma pergunta aqui da Núbia, que ela pergunta assim, então o professor dentro do sistema prisional, ele fica sozinho na sala com os alunos, né? Sim. E depois, e aí ela também pergunta, todos os detentos podem participar, né? Bom, isso, a princípio o professor, a sala de aula é do professor. Então, assim como numa escola regular, o diretor não fica o tempo inteiro na sala com o professor, também no sistema prisional a sala de aula é do professor. Quando o professor vai atuar no sistema prisional, a unidade tem total segurança que esse professor vai desenvolver o melhor trabalho, né? E também esse professor orientado, caso ele tenha alguma questão que fuja ali do contexto de normalidade, ele pode recorrer ao setor de segurança. Ele tem uma pessoa para apoiar ele, para acompanhar ele dentro da escola do sistema prisional, mas ele não tem uma pessoa que vai ficar ali o tempo inteiro junto com ele, né? A não ser que seja uma questão muito difícil, o professor precisa de alguém para auxiliá-lo, daí ele pode contar com esse apoio. Mas a sala de aula é do professor. Então, o que o professor quiser fazer dentro do planejamento dele, dentro da autorização da unidade, ele consegue. Eu estou vendo tem um apontamento aqui, né? Todo o conteúdo que o professor vai ensinar precisa passar pela direção do presídio? Necessariamente não. Esse conteúdo passa pela direção da escola e pela coordenação da escola vinculadora. São duas instituições diferentes também. Existe uma escola estadual responsável pelas classes no sistema prisional. Essa escola estadual é responsável pela parte pedagógica. Então, tem uma coordenação que vai acompanhar esse professor
esse coordenador, de 15 em 15 dias, ele sim, ele tem como obrigação de fazer uma visita para ver se está tudo ok com o professor, para poder auxiliar esse professor. Aí o professor faz um plano de aulas semestral, esse coordenador ele vai acompanhar esse plano e vai discutir com o professor qual é a melhor maneira de aplicar aquilo que ele está colocando dentro do projeto dele, né? Existe uma direção nessa escola vinculadora e é feito em parceria realmente. Então, a escola vinculadora é responsável pelas salas que existem dentro do sistema prisional. Eu não sei se eu consegui explicar bem essa parte aí. Então, são dois momentos distintos. Uma escola que é regular, que toma conta da escola dentro do sistema prisional. Então, o planejamento do professor, a parte pedagógica, é feita com a equipe pedagógica da escola vinculadora. E a parte de aplicação disso é feito na unidade prisional. A não ser que o professor precise fazer um trabalho, um projeto que vai usar muitos instrumentos que ele tem que trazer de fora, que não tem na unidade prisional, ele não precisa apontar o planejamento dele para a direção da unidade prisional, né? Se ele for usar algum instrumento, por exemplo, cartolina, giz de cera, coisa simples até, mas que ele vai precisar levar para dentro da unidade prisional, daí ele precisa fazer um plano de aula para ser apresentado à direção da unidade, para que ele tenha autorização para entrar com aqueles objetos no dia que ele escolheu para trabalhar com os alunos, né? Fora isso, o que a unidade tem de material pedagógico, tudo o professor pode usar e ele não precisa ficar apresentando todo momento um plano de aula para a direção da unidade. A não ser que ele precise trabalhar alguma coisa diferente, ele precisa apresentar esse projeto, né? Bom, deixa eu ver se tem alguma outra restrição de material. Por exemplo, existe sim uma restrição de material. Por exemplo, tesoura pontiaguda, caneta vermelha com tinta vermelha, né? Esse não é autorizado o professor levar para a unidade prisional. Cada unidade prisional tem a sua realidade. Tem unidade que o professor vai conseguir trabalhar com todos os materiais que ele quiser, e tem unidade que não vai ser possível. Daí o diretor ele precisa apresentar uma contraproposta para esse diretor. Mas isso a direção da escola vinculadora e a coordenação auxilia o professor também. Tenta negociar ou tenta ver um outro instrumento que pode ser substituído, né? Então depois, num outro momento, eu posso até compartilhar com vocês algumas fotos do que a gente conseguiu fazer lá, e são trabalhos incríveis. E os professores conseguiram fazer muitas coisas, e isso também eu acho que foi do respeito que os professores foram conquistando dentro da unidade prisional. Eles mostraram que eles não estavam ali para brincar, né? E a princípio também eu sentia isso, né? Quando a gente começou o projeto, muitas vezes o pessoal da Secretaria de Educação Prisional olhavam para os professores e falavam: esses professores não vão aguentar isso, a Secretaria de Educação não vai aguentar, os professores vão desistir. Isso daqui não é para educador, né? Vai voltar tudo para a FUNAP. E aos poucos a gente conseguiu provar que não, que os professores deram conta, que os professores aceitaram esse desafio e que, apesar dos desafios, os professores estão lá e estão buscando fazer o melhor deles e oferecer grandes coisas para aqueles sujeitos que estão privados de liberdades, né? Aliás, eu teve uma vez que uma professora alfabetizadora colocou isso, que um aluno dela, pela primeira vez, ele conseguiu encontrar o nome dele numa lista dentro do pavilhão. O pavilhão é um setor que eles ficam lá, né? Então, antigamente, ele precisava pedir para alguém ler lá e procurar o nome dele. E no processo de alfabetização, ele conseguiu, pela primeira vez, encontrar o nome dele no meio de toda aquela lista lá, né? E isso daí já é uma grande conquista, né? Oferecer autonomia para o sujeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A aula do professor se limita ao momento aluno e professor dentro da sala de aula, ou os alunos têm alguma tarefa ou leitura que eles fazem em outros momentos? Geralmente se limita ao espaço da sala de aula. Em algumas unidades existe uma abertura para poder usar a biblioteca da unidade, então eles têm acesso a leituras, a recomendações dos professores. Tem até um projeto muito legal que está acontecendo em muitas unidades que chama Remissão pela Leitura. Esse sim é feito pela FUNAP, que é aquele órgão que eu falei dentro da SAP, né? A FUNAP que acompanha, mas muitos diretores já têm colocado isso, que tem que ser algo feito também com parceria com a escola. Porque esse aluno, depois de fazer essa leitura, ele precisa fazer uma resenha do texto que ele leu. E não tem como fazer uma resenha se ele não sabe o que é uma resenha, né? Então, uma diretora específica de uma unidade prisional falou: eu só coloco os educandos para fazer parte desse projeto, aqueles que fazem parte da escola também, porque eles têm um mínimo de instrumentos para poder desenvolver as atividades pedidas.
mas, de certa forma, infelizmente, o que nós desenvolvemos em sala de aula acaba ficando muitas vezes só em sala de aula. O aluno não consegue levar o livro para a cela dele, né, ou para o pavilhão, ele não tem acesso a outros materiais, e muitas vezes ele precisa deixar o caderno na escola, por N questões de segurança, tudo. O material dele ele tem acesso quando ele está na escola. Quando ele sai da escola, ele tem que devolver o material fica guardado lá no setor escolar. Ele não consegue levar nem o caderno dele, às vezes para a cela para estudar. Mas depende, tem unidade que autoriza, né? Mas na grande maioria não é possível levar nem um caderno para estudar, nem um lápis, nem qualquer outro material para a cela. Bom, todos podem participar ou tem algum critério? Todos podem participar. Qual que é o critério? É feita uma pesquisa na vida desse aluno. Se ele parou de estudar na quinta série, ele volta a partir da quinta série. Se ele não tem documentação, se não existe nenhum registro de escolaridade dele, é possível fazer uma prova de escolaridade para identificar qual série que é a mais próxima para poder matriculá-lo, né? E o único que não pode participar, mas aí são poucas unidades que têm esse perfil, são unidades onde os alunos já têm o ensino médio, né? Ou são unidades também que os alunos já têm ensino superior. Aqui, no nosso caso, a gente tem uma só, que mesmo, daí é onde a gente tem o menor número de salas de aulas. Ali a gente tem 2 salas de aula só. Mas, Tiago, sim. eu quis dizer assim, qualquer um, independente do porquê ele está preso, por isso que eu perguntei. Qualquer um, independente do motivo, a não ser que ele tenha feito alguma coisa na escola que impeça de estudar. Por exemplo, ele desrespeitou o guarda, desrespeitou o professor, ou ele mostrou um comportamento que não é adequado ao setor escolar. Então, a unidade pode impedir ele, a princípio, ou por determinado semestre, de estudar, né? Mas isso é muito difícil. A maioria tem mostrado. Os que vão para a escola são aqueles que demonstram um bom comportamento, né? E as unidades, às vezes, acabam privilegiando esses, né, que têm bom comportamento, tudo, para poder estudar. E aqueles que não cumprem regras, daí, infelizmente, fica difícil atender eles, né? Não é nem por uma questão de, ele não tem direito, é que ele não se adequa àquilo que a unidade pede, né? Que é o respeito, é a questão da segurança, né? Porque assim, a segurança é o grande norteador dentro do sistema prisional. Então, às vezes eu até falo para os professores, a gente fica preocupado com a questão pedagógica, a gente fica preocupado que o aluno aprenda tudo, mas a gente precisa ter sempre em mente que a segurança é a primeira coisa que nós devemos pensar lá dentro, né? Então, se o sujeito não respeita, ou mesmo o professor também ele é avaliado semestralmente. Se o professor não respeita as regras da unidade, o professor ele pode ser cortado do programa, ser impedido de atuar dentro do sistema prisional, né? Ele não se adequa à questão de vestimenta, não tem um planejamento, não respeita o que é pedido para ele. Aqui, graças a Deus, nós não tivemos casos assim, mas já teve regiões do estado que eles tiveram que cortar os professores, porque, infelizmente, o professor não se adequava ao que era pedido para a educação do sistema prisional, né? Mas são casos raros, né? É quando o professor não entende a lógica do projeto e não consegue mesmo se adequar ao que a unidade pede, né? Os alunos... Esses professores, existe uma formação para eles? Como é que é feito isso para, ao acessar nessa educação, existe essa formação? Então, essas regras todas. Então, como se dá esse processo todo de formação? A primeira parte da formação acontece depois que o professor atribui aulas no sistema prisional. Então, já acontece no processo de seleção. Tem uma entrevista, né? Ele precisa se credenciar no programa, fazer uma inscrição. Aí ele participa de uma entrevista. São feitas perguntas voltadas para a realidade do sistema prisional. E daí, ali, ele pode pensar se é realmente aquilo que ele quer. Aí, depois que ele participa desse processo de entrevista, tem o processo de atribuição de aulas. Ele tendo aulas atribuídas, ele passa por um treinamento. Acontece uma semana antes dele ir para a unidade prisional. Então, oferecido para ele tudo de informação, desde como entra na unidade prisional, qual vestimenta pode utilizar ou qual vestimenta não pode utilizar. Por exemplo, uma coisa simples, eu vou com uma camisa branca para a unidade prisional. Não é recomendável, porque a camisa branca é a uniforme dos reeducandos. Uma calça bege também não é recomendável. Então, toda essa instrução a gente dá para eles, né? Uma calça com zíper que tem metal.
essa calça também não é recomendável. Tem que trocar aquele botão de metal por um botão de plástico, né? Para poder passar no detector de metal tranquilamente. Então, são questões mais procedimentais, de vestimenta, tudo. A gente orienta também os professores a usar um jaleco, né, para proteger, principalmente as mulheres. Isso é interessante observar também. Quando a FUNAP atuava no sistema prisional, o representante da FUNAP que atuava na unidade feminina tinha que ser uma mulher. E o representante da FUNAP que atuava na unidade masculina tinha que ser um homem. Quando passou para a Secretaria da Educação essa incumbência de desenvolver o processo educacional dentro da prisão, a Secretaria da Educação ela não faz distinção. Então, uma mulher pode atuar numa unidade masculina e um homem pode atuar numa unidade feminina tranquilamente. Basta seguir as regras, as orientações. Mas aí, para resguardar essas pessoas, a gente orienta o uso do jaleco, né? Que aqui na região, não sei, pelo menos as escolas estaduais não é tão comum, mas em São Paulo, os professores fazem uso corriqueiro do jaleco, né? E nas unidades prisionais acabou se tornando obrigatório isso para reconhecimento do professor também. Então, por exemplo, os professores que atuam com a gente, eles usam um jaleco azul, para diferenciar do pessoal da saúde, que usa um jaleco branco. Então, tem essas questões de identificação também dentro do sistema prisional, né? Que é bem interessante. E questões procedimentais mesmo, do que pode falar, o que não pode falar com esse aluno, né? A gente sempre recomenda para esse professor não trabalhar questões ligadas à criminalidade, músicas ligadas à criminalidade, tudo que vai remeter à vida dele antes do cárcere, que é aquela vida que levou ele para o cárcere, não é recomendável. Questões voltadas para a cultura brasileira, questões voltadas para a cidadania, para a saúde, isso é perfeitamente recomendável, né? Então, são questões básicas, assim, que o professor, aos poucos, vai se adequando, né? Por exemplo, na questão da história, né, a gente trabalha também, os ciências humanas é bem provocativo, isso falando assim, até no ensino médio, falar de revoluções, falar de questões históricas do Brasil, é possível trabalhar, é só a gente pensar nessa questão da contextualização. Então, pensar por que o Brasil a gente vive em um alto índice de racismo, de preconceito, são questões que muitas vezes estão ligadas à vida dessas pessoas, né? Pessoas privadas de liberdade que são ligadas a determinadas etnias ou a um determinado contexto social. Isso é possível trabalhar, mas questões voltadas muito para a criminalidade aí não é recomendável. As aulas são de segunda a sexta? Sim, as aulas são de segunda a sexta. Existe no máximo 4 horas de aula por dia. Esse é o máximo que pode ter. Eu até coloquei aqui, uma coisa interessante também. Diferente de uma escola regular, que as aulas começam às 7 horas e terminam ao meio-dia, ao meio-dia e 35, na unidade prisional, as aulas podem começar mais tarde e pode terminar mais cedo. Por quê? Porque a questão da segurança acaba imperando. Então, se o guarda achar que não é seguro para liberar os alunos, ou se tiver algum problema estrutural, não precisa nem pensar na questão da segurança, não tem um guarda para acompanhar o professor na escola, acaba atrasando o início da escola. Precisa ter um guarda responsável por liberar os alunos até o setor escolar, um outro guarda que vai acompanhar esses alunos e o professor durante o período de aulas, né? Se não tiver essa pessoa responsável, a aula acaba não acontecendo. E às vezes por uma questão interna mesmo, a alimentação vai ser oferecida mais cedo, então a aula termina mais cedo para que os alunos possam se alimentar, porque tudo tem um horário para acontecer e as outras incumbências dentro da unidade prisional acabam sufocando a atividade educacional muitas vezes. Então, demora para liberar esses alunos para a escola, demora para liberar esses professores para a escola. Eu já tive casos de uma unidade específica que as aulas tinham que começar às 7h30 e acabava começando às 8h30. Os professores ficavam 1 hora esperando as alunas serem liberadas ou ter um guarda para poder acompanhar eles, né? Isso não é nem má vontade da Secretaria Penitenciária, porque não tem, às vezes, funcionário mesmo para acompanhar. Nós que trabalhamos no setor público, a gente sabe disso. Às vezes, numa escola, a gente não tem professor, então, às vezes, numa unidade prisional, a gente não tem funcionário para acompanhar a escola, porque precisa privilegiar a segurança e a atividade educacional acaba sendo colocada até terceiro plano. Existe abertura para o professor levar alguém de fora para conversar com o seu educando sobre determinado assunto? Existe sim. Ano passado nós conseguimos um professor, ele fez um projeto muito legal falando sobre
a prevenção às drogas, recuperação e tudo. E o tio dele trabalha sobre isso, né? Trabalha com palestras. Aí ele fez um projeto, a gente levou para a direção da unidade, a direção da unidade aprovou e ele conseguiu levar essa pessoa para poder fazer essa palestra dentro do sistema prisional. Então, foi uma atividade muito legal e deu muitos frutos bons, né? As próprias alunas, isso foi numa unidade feminina, falaram dessa questão da ressocialização e da prevenção às drogas ou da recuperação ao vício das drogas. Algumas contaram das suas experiências, é algo bem forte, fizeram teatro, a gente acompanhou, né, a direção da escola, eu fui na época, acompanhei também junto com o professor, até falando isso, parece impossível acontecer no sistema prisional, porque a direção da unidade autoriza isso, mas lógico, foi tudo muito bem negociado, muito bem acompanhado, né, até a gente agradeceu muito a direção por essa abertura, mas não foi algo solto, né, teve uma justificativa pedagógica, e foi baseado no projeto de ressocialização e deu muitos frutos bons, né? Aliás, a gente até mandou esse projeto para a Secretaria de Educação em São Paulo e teve um acompanhamento depois e bons frutos, né? As alunas nos deram muitos relatos positivos referentes a esse trabalho desenvolvido pelos professores. A avaliação dos alunos do sistema prisional. Como que funciona a avaliação dos alunos do sistema prisional? Então, nós trabalhamos muito aquela perspectiva de uma avaliação não só quantitativa. O aluno tira uma nota e depois o professor dá essa nota e não faz mais nada. A nossa questão de trabalhar a avaliação é a avaliação como norteadora do processo. O professor avalia esse aluno para ver quais são as suas dificuldades, mas também o professor se avalia para ver se o seu método de ensino está funcionando ou não para aquela realidade. Principalmente quando a gente fala de alfabetização. A alfabetização no sistema prisional não pode ser a mesma alfabetização que acontece nas escolas regulares. Nem mesmo a alfabetização que acontece numa escola regular de EJA, né? Porque traz outras questões por exemplo, a questão do material, a questão do acesso às informações. Então, às vezes, é bem limitado. Então, o professor precisa pensar isso e precisa pensar as dificuldades também. Um outro ponto que os professores trazem para a gente algumas unidades, as alunas ou os alunos fazem uso de remédios muito fortes. Eles tomam esses remédios antes de irem para a escola. Isso afeta o processo pedagógico deles, né? Então, eu falo para esses professores, a gente precisa pensar o projeto pedagógico a partir da realidade da unidade. Se a unidade não consegue adequar o horário do remédio desse aluno, o professor precisa pensar atividades que ele possa desenvolver para esse aluno, considerando as limitações que o aluno sofre, não só limitações físicas, mas limitações também de saúde ou limitações mentais por causa de uso de remédios muito fortes, né? Então, são algumas coisas que o aluno tem dificuldade para acompanhar o restante da sala, que tem dificuldade de aprendizagem, tem algum acompanhamento à parte, algum projeto? Tem sim, mas esse projeto é desenvolvido muitas vezes pelo professor. Ou é muito difícil a gente conseguir apoio de outros profissionais dentro das unidades prisionais. A gente faz até caminhamento, às vezes, para psicólogo, para o psiquiatra da unidade, ou para outro setor também responsável. Às vezes, uma questão simples de um aluno que tem problemas visuais, que precisa de um óculos e tal, são bem difíceis de ser trabalhados lá, porque precisa agendar uma consulta para ele, às vezes não encontra o profissional, o aluno senta muito perto da lousa, isso dificulta a visão dele, aí o professor precisa fazer atividades bem adaptadas para essa questão visual, né? Nós já tivemos casos de aluno também com deficiência intelectual, aparece no sistema que esse aluno tem deficiência intelectual, e nós trabalhamos um pouco eu acho que foi no ano de 2018, se não me engano, nós trabalhamos sobre educação especial, educação inclusiva, nós pedimos ajuda da diretoria de ensino, existe um professor coordenador na diretoria de ensino responsável pela educação especial, né? E esse professor prestou auxílio, realizou uma formação junto com os professores para poder trabalhar junto com esses alunos, né? Outra dificuldade que a gente tem é que nem sempre esses alunos ficam numa mesma unidade, numa mesma escola. Dependendo da unidade, ele muda por causa de regime, tudo. Então, você desenvolve um trabalho com esse aluno, às vezes aquele trabalho não consegue ser concluído com você, vai ser concluído uma outra unidade se o aluno
para o setor escolar lá, se tiver vaga, se a unidade tiver escola. Porque nem todas as unidades prisionais no estado de São Paulo têm escola ainda. Se não me engano, nós temos 176 unidades prisionais no estado de São Paulo. Dessas 176, acho que 150 tem espaço educacional. Outras não têm espaço educacional. Tem estagiário junto nas aulas de vocês? Não temos estagiário, por causa dessas questões de segurança, tudo. Não existe estagiário. A FUNAP ainda trabalha com estagiários, ela faz um processo seletivo, tudo, mas daí não é para atuar direto na educação. Mas daí acaba trabalhando com... Não é para atuar direto na educação formal. A FUNAP tem estagiários que atuam na educação para o trabalho. Geralmente são alunos que já têm curso superior ou que estão terminando. Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar o site da FUNAP para vocês darem uma olhada. Lá, a FUNAP tem uma proposta pedagógica também, porque desde o ano de 2012, quando a Secretaria de Educação começou a assumir a educação no sistema prisional, a FUNAP começou a tomar um outro rumo dentro do sistema prisional, que é a questão do trabalho e da formação para a cidadania e o mercado de trabalho. Então, ela tem um curso que chama Programa de Incentivo ao Trabalho, alguma coisa, Educação para o Trabalho e para a Cidadania. Então, ela trabalha com a educação não formal atualmente. Uma proposta pedagógica no site dela, e ela tem estagiários também, mas eu não sei dizer para vocês como que é o processo seletivo. Eu posso até dar uma pesquisada depois e encaminhar para vocês, caso vocês tenham interesse, né? Bom, tem mais alguma pergunta que eu não vi, que vocês gostariam de reforçar? Ô, Tiago, diga uma coisa para mim. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas, tá? Uma em relação a essa questão do fluxo. Né? Então, quer dizer, o aluno hoje ele pode não estar amanhã. Né? Então, como que lida com isso? E a outra questão é em relação mesmo ao número de alunos. Você falou que são salas multisseriadas, né? Mas tem um limite de alunos por sala, né? Como que funciona essa questão? Bom, essa questão da movimentação, é interessante fazer um apontamento também referente às unidades. Nós temos dois tipos de regime aqui no estado de São Paulo, né? O regime fechado e o regime semiaberto, que nós atendemos. O regime fechado, o aluno fica mais tempo. Então, às vezes, ele começa na quinta série e consegue terminar até a oitava série lá, porque a pena é maior, e tem questões que são mais ligadas à questão judicial do que à questão educacional. Mas isso acaba interferindo. Quanto mais tempo ele passa na unidade, mais tempo ele vai estudar e numa mesma unidade ele vai conseguir terminar os estudos. Numa unidade de regime semiaberto, a rotatividade é bem maior, porque a progressão do regime semiaberto para o regime de liberdade condicional, que fica em casa, tudo, acontece mais rápido, ou até mesmo uma transferência para mais próximo da casa dele. Então, nessa unidade de regime semiaberto, a gente vê uma rotatividade muito grande. Então, tem uma sala que começa com 30, pode terminar com 10 alunos. Ou, às vezes, pode estar com 30, mas aqueles 30 que ela vai terminar não são os mesmos 30 alunos do começo. E daí o professor precisa pensar uma aula para cada dia. E pensar, é um desafio gigantesco, né? E pensar que ele fez um trabalho hoje que amanhã talvez não possa ser o mesmo trabalho. Por isso também a gente trabalha com a ideia do professor trabalhar por temas. Então ele faz uma aula essa semana, faz uma aula hoje, trabalha esse tema, na próxima aula vai ser um outro tema, para numa aula que ele não precise dar continuidade, porque pode ser que amanhã já sejam outros alunos, né? Então tem essa dificuldade. A questão do número de alunos, nós temos unidades que chegam a até 35 alunos matriculados e frequentando. Isso acontece muito no regime fechado. E nós temos unidades de regime semiaberto, que nós temos as matrículas, mas às vezes a frequência também não é tão efetiva assim. Tem 30 alunos matriculados, mas daqueles 30 alunos, 10 acabam frequentando. Por outras questões também mais ligadas à sobrevivência deles dentro da unidade, às vezes eles preferem atividades laborativas do trabalho. Então eles procuram às vezes uma vaga de emprego do que uma vaga na escola, porque uma vaga de emprego ele consegue remir a pena dele, porque tanto a educação como o trabalho oferece remissão. A cada 3 dias de trabalho ou 3 dias de estudo, ele consegue remir um dia da pena dele. Só que o trabalho tem uma outra diferença. O trabalho oferece um auxílio financeiro para ele.
Às vezes é um valor ínfimo, né? Mas esse valor pequeno é o que ele precisa para sobreviver lá dentro, para ter acesso a outras coisas porque não tem visita da família. Isso acaba acontecendo muito nas unidades femininas. É onde a gente vê o maior número de desistência de alunos da escola para assumir vaga no setor do trabalho. E é algo bem triste, né? Porque as mulheres, elas não têm visita da família, não têm auxílio, e elas precisam parar de estudar para poder sobreviver dentro da unidade prisional. Deixa eu ver como se tem outra pergunta. Acho que tinha uma aqui em cima. Como funciona a escola vinculadora com o sistema prisional? Além do diretor, coordenador, orientador pedagógico, uma gestão, como uma escola regular? Isso, a escola vinculadora, ela é uma escola regular, desculpa, ela é uma escola regular. Ela tem um diretor, ela tem vice-diretor, tem coordenador. O que acontece? Essas salas do sistema prisional são vinculadas à escola regular. Então, elas passam a fazer parte do módulo da escola regular. E o professor coordenador da escola regular, ele é o responsável por acompanhar as classes no sistema prisional. E o diretor, mesma coisa, ele tem uma responsabilidade, o diretor da escola regular, de acompanhar as salas do sistema prisional também. Deixa eu ver aqui, outra pergunta. O professor é respeitado pelos educandos em caso de rebelião? Eles avisam de forma que o professor não esteja nesse dia no presídio? Existe o respeito, sim. Aqui na nossa região, a gente nunca sofreu nenhuma situação do professor ficar refém, né? Geralmente a unidade, e daí não é nenhum aluno, né? A unidade já avisa quando o clima não está legal e já suspende a aula. Então, às vezes, o professor chega na unidade prisional e fala, hoje não vai ter aula. Daí, o que acontece com esse professor? Ele vai cumprir o horário dele na escola vinculadora. Aí tem uma incumbência que existe por parte desse professor, que é ele planejar como ele vai repor o conteúdo daquela aula. Ele usa a carga horária dele, que ele vai cumprir na escola vinculadora, para pensar como ele vai fazer a reposição daquela aula. Às vezes isso acontece por questões de segurança ou por saída temporária. Por exemplo, no regime semiaberto, nós temos a saída temporária, né? E nessa saída temporária, o aluno não está na unidade, daí o professor não tem por que ficar indo na unidade trabalhar. Aí ele vai cumprir o horário dele na escola e ele faz o planejamento de como vai fazer a reposição daquelas aulas, né? Isso é previsto na legislação daí. Já teve algum problema com o aluno? Sofreu algum tipo de ameaça? De ameaça, não. Nós já tivemos problemas de segurança de um aluno de uma sala sumir com a caneta da professora. A professora acabou não prestando atenção e perdeu a caneta lá, e daí a professora tem que responder por isso, né? Ou é a caneta da unidade, ou é a caneta dela, e ela precisa notificar o setor responsável daí. E era uma caneta justamente de tinta vermelha, né? A professora sabia que não podia levar e acabou não prestando atenção, levou a caneta, chamou a atenção e a caneta acabou sumindo. Aí a direção da unidade teve que cortar quase que uma sala inteira, porque não achou o responsável por pegar a caneta da professora. Até o supervisor achou uma atitude bem drástica, né? Mas eu entendo o lado da direção da unidade, porque se o responsável ele não assume o que ele fez, acaba que a responsabilidade sendo dividida com toda a sala. Então, toda a sala foi punida, né? Infelizmente, toda a sala teve que ser cortada da escola. E daí a diretora teve que matricular novos alunos para não acontecer o fechamento daquela sala, né? Mas de ameaça, não. A gente já teve questões assim mais de segurança mesmo, o professor não prestar atenção e perder alguma coisa ou ter colocado algum bilhete no meio das coisas dele. Mas é por isso que a gente orienta sempre os professores a prestar muita atenção no material que ele vai usar e ser responsável por aquilo que ele está desenvolvendo na sala de aula, né? É diferente de uma escola regular, realmente, né? Numa escola regular você tem mais liberdade para trabalhar. Lá você vai ter uma certa liberdade, mas você precisa prestar atenção nessa questão da segurança. Deixa eu ver aqui. A escola vinculadora tem uma sede dentro do sistema penitenciário? Não, a escola vinculadora não tem uma sede dentro do sistema penitenciário. O que existe é a escola vinculadora, com toda a estrutura dela, de sala de aula, de sala de reunião para receber os professores, na reunião de ATPC, né, o HTPC também, antigamente usava o termo HTPC, atualmente no estado nós usamos ATPC, que é Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo. Então, o professor ele cumpre essa ATPC na escola vinculadora.
E é onde ele pode discutir as questões didáticas e pedagógicas e onde ele pode também tirar dúvidas, pedir orientação, né? É um momento de estudo do professor mesmo. E o que existe é o acompanhamento da escola vinculadora dentro do sistema prisional. Então, de 15 em 15 dias, ou o vice-diretor ou o professor coordenador, ele faz visita dentro do sistema prisional. E pode acontecer uma vez ou outra, a legislação permite, reunião de ATPC dentro da unidade prisional. Mas aqui nós nunca tivemos essa abertura, né? Depende muito da abertura da unidade prisional. Em outros lugares do estado é possível o professor fazer ATPC dentro da unidade prisional, com um professor coordenador. Mas aqui na nossa região não aconteceu, né? Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. Por que não pode usar caneta de tinta vermelha? Porque imita a cor do sangue. Então, o aluno, às vezes, ele pega e passa no braço e fala que ele tá sangrando. E, infelizmente, é o que eu falo, a gente tem que saber andar lá dentro, né? Então, às vezes, o aluno é muito respeitoso, né? E eu falo, professor, respeita ele também, né? Mas você tem que saber como que ele pensa. E mesmo com todo o respeito que ele vai ter com você, você tem que tomar cuidado para ele não fazer você de vítima, né? Então, a gente está sempre instruindo os professores quanto a isso. A título de curiosidade, eles usam a tinta da caneta vermelha para fazer tatuagem? Às vezes, até isso eles fazem, né? A gente fica impressionado com o que eles conseguem fazer lá dentro. Aliás, depois eu posso falar um pouco para vocês sobre isso também. Tem esse livro aqui, chama Didática no Cárcere 2. É do professor Roberto da Silva. Ele é professor da USP, da Faculdade de Educação, e ele escreveu esse livro com a diretoria de ensino de São Paulo, de uma diretoria da região central. A didática no cárcere 1 foi uma experiência que ele fez com os professores que atuam dentro do sistema prisional. E esse daqui, a partir dessa experiência, ele adaptou como uma proposta do que pode ser trabalhado dentro da unidade prisional. É interessante que o professor Roberto da Silva, ele foi interno da Fundação Casa, antiga FEBEM, né? E daí dentro da prisão, tudo, ele também já foi preso, né? Ele acabou se apaixonando pela educação, fez o curso de pedagogia, fez mestrado e fez doutorado em educação, e hoje ele é professor da USP. E ele é um dos grandes professores que trabalham esse tema da educação no sistema prisional. Ele fez essa obra para pensar realmente como que o professor pode trabalhar dentro do sistema prisional. E aqui ele fala dessa realidade do preso, do reeducando, da pessoa privada de liberdade. E de como pensar essa proposta dentro do sistema prisional, que é uma proposta totalmente diferente. Então, a primeira parte é mais teórica, a segunda parte é mais prática. Ele fala até de uma alfabetização científica, né, voltada para esse homem privado de liberdade. Depois, se for possível, eu posso até falar um pouco mais desse livro, né? Deixa eu ver aqui. A LDB prevê educação no sistema prisional? Sim, ela prevê educação no sistema prisional. E existe um contexto legislativo também. Eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu encontro. Nós temos a LDB, que trabalha essa questão da educação de jovens e adultos. Nós temos a Resolução 2 de 2010, que começa a abrir caminho para a educação no sistema prisional, onde todos os estados da federação eles são cobrados de oferecer educação formal dentro das unidades prisionais. Nós temos a LEP, que é a Lei de Execução Penal, e a Lei de Execução Penal também prevê a educação no sistema prisional. A LEP é de 84, para vocês terem ideia, antes da nossa Constituição de 88, né? E ela já prevê essa ideia da educação no sistema prisional. Nós temos um decreto de 2011, que é o decreto 7.626, que estabelece o Plano Estratégico de Educação no Sistema Prisional. Esse decreto que começa a abrir caminho nos estados, principalmente no estado de São Paulo. Aliás, até um dado interessante, o estado de São Paulo, se não me engano, foi o último, ou se não um dos últimos, a aderir à educação no sistema prisional. Os outros estados já tinham experiência de educação no sistema prisional, educação formal, com professores e tudo, atuando no sistema prisional. O estado de São Paulo, não. Ele tinha a atuação da FUNAP, que não era um órgão oficialmente reconhecido para atuar dentro da educação formal, né? Aliás, assim, até uma pergunta interessante, né? Mas como que a FUNAP fazia, então, para certificar os alunos antes de 2011? Ela era responsável pela educação no sistema prisional, como que ela fazia para certificar essa educação que acontecia lá? Ela certificava por meio dos exames de certificação do INSEJA e do ENEM.
Acho que vocês já ouviram falar do INSEJA, né, que é o Exame de Competência lá da Educação de Jovens e Adultos, e o Enem também, que até o ano de 2016, se eu não me engano, servia para certificar a educação no ensino médio. Então, até hoje existe esse INSEJA, esse Enem, e ele é diferenciado, ele chama PPL, que é para pessoas privadas de liberdade. Acontece depois que o Enem e que o INSEJA acontece aqui fora, né? Então, se o Enem acontece em novembro, na rua, lá no sistema prisional vai acontecer em dezembro, em janeiro, é sempre um mês depois, né? Esses exames serviam antigamente para certificar a educação que ocorria no sistema prisional. Aliás, até hoje serve também para certificar essa educação. Então, é um outro meio que o aluno tem para terminar um ensino mais rápido. Porque ele quer tentar uma vaga de emprego, ele está na 5ª série, aí ele começa a estudar na escola lá dentro do sistema prisional, ele pode fazer um INSEJA, se ele passar no INSEJA, ele consegue a certificação do ensino fundamental em menos tempo, né? Alguns são meio críticos, até os professores se sentem meio revoltados com essa situação, né? Porque eles falam que o exame acaba sendo fácil demais, o aluno passa e acaba não tendo conhecimento, né? Então, os professores, principalmente, são meio críticos dessa questão, né? Mas é uma possibilidade. O aluno que está lá dentro, tanto estudando na escola ou não estudando na escola, ele pode fazer um INSEJA, e o INSEJA é uma forma que ele pode ter o estudo certificado, né? Uma certificação do estudo, né? E o INSEJA também vale para remissão de pena. E no estado de São Paulo, nós temos um decreto em 2011 também, que é o 57.238. Esse decreto 57.238 é o que vai instituir o PEP, Programa de Educação nas Prisões. Esse programa de educação nas prisões é o que vai viabilizar a educação dentro do sistema prisional. Em 2013, 2014, vai ter as resoluções conjuntas, né, da SAP com a Secretaria de Educação, que vai ser essa parceria mesmo, e um termo de cooperação que foi firmado no ano de 2014 e outro no ano de 2018, que é a parceria entre as duas secretarias de Estado, né, a Secretaria Penitenciária e a Secretaria de Educação, dizendo qual é a responsabilidade de cada uma dessas secretarias. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver aqui se tem outras perguntas. A direção do sistema prisional pode proibir ou obrigar a matrícula? Não pode proibir, não pode obrigar, a não ser que seja por uma questão de segurança. O reeducando, ele fez alguma coisa no pavilhão, ele fez alguma coisa na escola que descumpriu as regras, aí sim ele é impedido de estudar. Mas fora isso, se ele cumpre as regras, se ele tem um bom comportamento, ele pode estudar a qualquer momento. E também pode deixar de estudar a qualquer momento. Ele só precisa justificar porque ele quer deixar de estudar daí, né? Ou se ele arranjou uma vaga de emprego, eu prefiro trabalhar do que estudar. É uma possibilidade. O que não pode é ele, por exemplo, se matricular e ficar faltando e não ter nenhuma justificativa para essas faltas. Infelizmente, às vezes acontece isso, daí o diretor da unidade chama esse aluno para conversar com ele, porque que ele está faltando sem motivo justo, né? Existe um projeto pedagógico? Existe um projeto pedagógico. Qual que é a ideia? Tem 2 documentos orientadores, um foi publicado no ano de 2016, outro no ano de 2018 para 2019. Esse segundo documento orientador, ele pede para que a escola vinculadora ela inclua no projeto político-pedagógico dela a realidade do sistema prisional. Então, existe um projeto pedagógico da escola vinculadora que acaba englobando a proposta da educação no sistema prisional. Bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que são essas as perguntas. Mais alguma dúvida? Tem uma aqui do Leon, né? Se o coordenador e o diretor da escola vinculada têm acesso aos presos, em que momento ele vai à penitenciária? Tem que ter contato com esses presos? Sim, ele tem contato quando ele vai fazer a visita em sala de aula. Então, assim como numa escola regular, às vezes o professor coordenador vai acompanhar o professor em sala de aula, também no sistema prisional o professor coordenador acompanha esses reeducandos, acompanha o professor, né? E qual que é a ideia desse acompanhamento? Não é punir os professores, né? Antigamente os professores tinham essa ideia, o professor coordenador está vindo aqui porque ele quer achar algum erro, ele quer me tirar do programa. Aos poucos a gente conseguiu quebrar um pouco essa mentalidade.
Então, a ideia é de colaborar mesmo, de ver o que o professor está acertando e o que ele pode aprimorar na prática dele, né? Principalmente pensando em todas essas questões específicas aí que a gente falou, de uma sala muito seriada, sujeito com diferentes idades, diferentes experiências, o próprio contexto da unidade prisional que interfere bastante, né? Então, a ideia é que ele acompanhe. O diretor acompanha menos, né? O diretor ele vai geralmente para fazer uma visita mais administrativa ou para acompanhar quando tem algum projeto, o encerramento de um projeto, que tem teatro, tudo. Às vezes os alunos cobram a presença do diretor, né? E essa presença acontece, né? Mas não é com tanta frequência como a presença do professor coordenador ou do vice-diretor. Às vezes a presença do professor coordenador, do vice-diretor, acontece com mais frequência do que a presença do diretor na unidade prisional. Mas é possível, sim, a presença desse diretor da escola vinculadora lá no sistema prisional. Seja para alinhar algumas coisas administrativas com os diretores da unidade prisional, ou seja para acompanhar mesmo o trabalho pedagógico desenvolvido lá. Existem alguns eventos que acontecem, né? A gente chama de Semana da Cidadania e Empregabilidade. Antigamente, os diretores faziam esses eventos dentro da unidade e dispensavam as aulas. Daí nós fizemos uma discussão junto com eles e nós não achávamos convenientes haver essa dispensa, sendo que era um evento que trabalhava questões ligadas à educação. Cidadania, empregabilidade são temas que a educação trabalha. Então, nós conseguimos incluir a participação da escola dentro desse evento. Então, é um dia que vem visitas de fora da unidade, visitas de juízes, promotores, os alunos ou os reeducandos ou os internos da unidade têm acesso a alguns serviços de saúde de forma mais efetiva e de forma mais coordenada, né, e para atender um grande número dessa população, como a presença de oftalmos, médicos, e daí a gente conseguiu incluir um espaço para fazer exposição do trabalho que é feito na escola, né, onde os professores podem expor um pouco do que eles desenvolvem junto com os alunos e oferecer para aqueles que não estão na escola uma proposta, apresentar como que é essa escola dentro da prisão, um jeito de chamar a atenção para aquela escola que está acontecendo lá dentro, né? Bom, o professor tem acesso aos crimes que os detentos cometeram, pois precisamos conhecer nossos alunos, temos que ter uma sondagem dos mesmos. Não, o professor não tem acesso aos crimes. É uma coisa que a gente orienta, não é conveniente que o professor tenha, porque se o professor acaba tendo, ele acaba criando um pré-julgamento desse aluno, principalmente em algumas unidades que são unidades que acontecem algumas coisas de repercussão nacional, tudo, então não é conveniente. O que o professor tem, assim, é o acesso ao perfil desse aluno. Às vezes o agente pode instruir aquele professor, esse aluno ele é meio inquieto, porque ele faz uso de medicação, ele não vai parar na sala o tempo inteiro, ele vai pedir para ir no banheiro, né? Isso aí o agente faz essa orientação. E caso exista alguma questão de segurança, o agente responsável orienta esse professor, né? Mas essa parte de crime e tal não compete ao professor. Eu até prefiro assim, por exemplo, quando eu atuava como professor, eu atuei até o ano de 2018 como professor no sistema prisional, nunca me interessei por saber qual foi o crime desses meus alunos. Como eu falei, para mim, eles eram meus alunos, né? Eu tratava ele com todo o respeito, mas fazia também, tinha muito em mente o lugar que eu estava. Sabia que eu não poderia atender aos pedidos deles, sabia que eu não poderia desenvolver determinadas discussões dentro de sala de aula, mas fora isso, o trabalho era bem tranquilo, né? A ponto do que eu falei para vocês, de alguns professores preferirem atuar no sistema prisional, né? Até fazerem de tudo para aumentar a pontuação deles, para ficar só com aulas no sistema prisional, porque lá eles se sentem mais respeitados e se sentem mais valorizados do que numa escola convencional, né? Lógico, tem outros casos aí, mas a forma bem geral que eu tenho de experiência é essa, né? Os professores que atuam com a gente, eles preferem muito trabalhar lá no sistema prisional do que nas escolas regulares. Bom, alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Caso eu passei alguma pergunta, me avisa, por favor, porque eu estou vendo aqui, daí como veio uma pergunta. A sala de aula funciona como uma sala multisseriada? Sim, a sala de aula funciona como uma sala multisseriada. Nós temos algumas unidades que conseguem fazer uma organização, mas daí vai muito da unidade. Por exemplo, tem uma unidade que consegue colocar alunos só de terceiro ano numa sala de ensino médio. E uma sala de primeiro e segundo ano e uma sala só de alunos de terceiros anos. Então, facilita o trabalho do professor. Ou uma sala de primeira e segunda série, terceira e quarta série.
ou sexto e sétimo ano, oitavo e nono ano, mas, de maneira geral, são salas muito seriadas com todas as séries que a gente consegue imaginar aí, né? E às vezes acontece essa discrepância também. Já teve casos de aluno que falar para a professora alfabetizadora: não, eu sou aluno do ensino médio, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas não achava a documentação do coitado. Aí ele ficou falando, e ele lembrou o nome da escola que ele estudou. E, aliás, era uma escola próxima aqui em São José. A gente entrou em contato com a escola realmente tinha documentação desse aluno, mas fazia tempo que ele parou de estudar, então não tinha dados dele no sistema, mas a escola mandou para a gente a documentação, a gente conseguiu matricular ele no ensino médio, né? Mas até então, coitado, estava perdido lá na sala de alfabetização e ele brigando com a professora que ele era aluno do ensino médio, né? Então, às vezes, acontece algumas discrepâncias assim. Infelizmente, a gente tem trabalhado para diminuir um pouco isso, né? Baseando também na história que ele traz, mas tem casos de alunos que são de outros estados que a gente não tem essa informação, daí precisa fazer essa prova que eu falei para vocês, para identificar qual é a série para matricular esse aluno. Se tiver um detento que queira participar da aula, mesmo já tendo o ensino fundamental, apenas porque psicologicamente aquilo faz se sentir bem, ocupa a mente dele, ele pode ou é restrito a quem não terminou aquele ano. Geralmente é restrito a quem não terminou aquele ano. Então, por exemplo, você já terminou o ensino fundamental, ele pode se matricular no ensino médio. Agora, se ele já terminou o ensino médio, daí ele não pode frequentar a escola. Aí, infelizmente, ele é impedido, né? A não ser que ele atue como monitor. Mas são poucas as unidades que têm essa abertura para ele atuar como monitor na escola. Falou sobre alguns cuidados necessários na forma de abordar conteúdos e usar materiais. É possível trabalhar na sala com trabalho em grupo? Sim, é possível trabalhar na sala com trabalho em grupo, mas aí depende da comunicação prévia ao diretor da unidade e ao setor de segurança. Então, se naquele dia o professor quer trabalhar em grupo, ele precisa dizer, ó, nesse dia eu vou trabalhar em grupo, vai ter essa movimentação, os alunos vão se organizar de um jeito diferente, né? Para não ter nenhum problema, nem para o aluno, nem para o professor. Mas tendo a comunicação prévia, acontece tranquilamente, né? E também precisa haver uma questão de própria sociabilidade da sala. Tem sala que funciona muito bem trabalhando em grupo e tem sala que não, que às vezes por questões religiosas são muito fortes lá dentro, né? Um aluno não senta do lado do outro, porque um aluno é evangélico, o outro é católico, o outro é umbandista, aí não dá muito certo. E o professor tem que mediar isso, né? E geralmente é muito grande o número de alunos que acabam professando a religião evangélica, né? A fé protestante. Alguns vão até com a Bíblia para a escola e algumas discussões mais acaloradas, mas é possível mediar tudo isso. Aliás, teve aquele prêmio Professor Nota 10, acho que vocês já ouviram falar. Teve um professor, se eu não me engano, foi em 2016 ou 2015, ele ganhou esse prêmio trabalhando no sistema prisional a Bíblia e o conteúdo de história. Então, ele sabia que os alunos gostavam de ler a Bíblia e tal, ele aproveitou esse interesse prévio dos alunos e desenvolveu um projeto com eles em sala de aula, né? Agora, eu não lembro se esse professor é do estado de São Paulo, preciso dar uma pesquisada, mas depois, se eu encontrar essa reportagem, eu posso compartilhar com quem tiver interesse também. Tá? Deixa eu ver. Para os alunos que não estão indo bem, existe sala de recuperação, ou esse aluno é reprovado e faz novamente a série. Não existe uma sala de recuperação, a recuperação é feita pelo professor, né? Daí a gente auxilia esse professor. O que atrapalha realmente o desenvolvimento do aluno são as faltas. Então, na unidade que o aluno não falta, ele consegue se recuperar. Agora, na unidade que não é cobrado dele essa presença na sala de aula, infelizmente, ele não consegue se desenvolver, ele acaba sendo reprovado, não é nem por desenvolvimento no conteúdo, ele é reprovado por frequência, né? Porque isso é interessante, porque a legislação trazia um termo também, presença flexível. E essa presença flexível foi mal interpretada, tanto por alunos quanto por diretores das unidades prisionais. Eles achavam que presença flexível o aluno vai a hora que ele quer, e não. Esse termo se refere às dispensas que acontecem por questões de segurança na unidade prisional. Então, se tiver alguma questão de segurança na unidade prisional que impeça a realização da aula, daí sim a gente pode usar o termo presença flexível, que daí não obriga o cumprimento efetivo dos 100 dias letivos previstos por semestre na EJA, né? Fora isso, não existe abertura, o aluno vai a hora que ele quer, mas infelizmente tem diretor que até hoje a gente
conversa com eles, eles trazem essa interpretação. Ah, mas é presença flexível, o aluno vai a hora que ele quer e não tem essa cobrança da importância da frequência, né? A sala de aula física é como dos ensinos regulares, com lousa, cadeira, carteiras, ou existe grades ou algo que mantém distância. A sala de aula é geralmente bem parecida com a sala de aula regular. Existe uma mesa do professor, existem as carteiras dos alunos, existe a lousa, o quadro negro, né? Ou um quadro branco, onde o professor pode colocar o conteúdo. Não existe nenhuma grade que separa o aluno do professor na sala de aula. Existem grades que separam os setores das unidades prisionais, né? Então, entre o setor, o pavilhão, onde os outros internos ficam, e o setor escolar, existe uma separação. Mas dentro do setor escolar não existe uma separação entre a sala de aula ou entre o professor e os alunos. Existe só a presença do guarda responsável ali pela segurança do professor e pela segurança de todos aqueles que estão na sala de aula, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Tem alguma outra questão que eu passei aqui que eu não vi? Eu acho que não, né? Acho que respondeu todas, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Nossa diretora do departamento, professora Tereza. Olá, professora, tudo bem? Oi, Tiago. Gostaria de agradecer a sua contribuição super rica para essa noite, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da experiência. Espero que você possa retornar mais vezes. Esse é um Perfeito. tema que a gente trabalha bastante, tanto em EJA quanto em educação em espaços não formais, né? Então é sempre bom a gente conhecer isso de quem está lidando lá com a realidade. Exatamente. Eu acho que a gente já tinha falado, né, Tiago, sobre essa possibilidade de volta, e aí a gente discutiu um pouquinho essa questão mesmo da aprendizagem, como é que ela ocorre, talvez projetos, daí você trouxe esse material de didática, e eu acho que seria bem bacana, né, pessoal? Eu acho que nós vamos ter que mudar um pouco a nossa forma de trabalhar, né? Então eles iam apresentar, iam fazer apresentações dos grupos, agora a gente vai ter que mudar. Mas eu acho que ia ficar super bacana essa experiência sua, porque a gente sabia que hoje não caberia tudo, né? Mas assim, o professor dentro da sala de aula mesmo, né? Então, acho que nós contamos com você depois dos feriados, aí a gente agenda direitinho. Né? Perfeito. Aí tem mais alguma coisa aqui. Ah, olha aqui que bacana. Eu gostaria de saber Jéssica, o que significa para você e para seu crescimento profissional, pessoal, né? Então, essa experiência no sistema prisional. É algo bem, eu posso dizer que me enriqueceu muito como profissional, né? Eu já atuei na rede convencional, na rede regular. Eu comecei como professor contratado no Estado, né? O que é o professor contratado? Aquele professor que pega aulas eventuais para substituir um outro professor, tal. Aliás, os professores que atuam no sistema prisional, a maioria são professores contratados. São poucos os professores efetivos ou estáveis, né? Que a gente chama. São professores que, pelo tempo, conseguiram a estabilidade no Estado. Então, a maioria desses professores são contratados. E depois disso, eu fiz o concurso, passei, me efetivei. E quando eu me efetivei, surgiu a oportunidade para a coordenação dessa escola vinculadora. Então, eu atuei como professor, atuei como professor coordenador dessa escola vinculadora e atualmente estou como vice-diretor da escola. Então, me proporcionou um crescimento profissional muito grande, mas não só grande de questão de posicionamento profissional, grande em questão de ensinamento mesmo. Eu tive colegas que trabalharam comigo, que também se efetivaram, né, que começaram no sistema prisional. A primeira experiência docente deles foi no sistema prisional. Eles se efetivaram, são professores hoje da rede regular. Dois já são professores coordenadores em outras escolas, e uma em específico me disse recentemente que a experiência que ela teve no sistema prisional como professora contribuiu muito para ela na atuação profissional que ela exerce hoje como professora coordenadora, em perceber o aluno com um olhar diferente, em pensar estratégias diferentes, né? em ser paciente com a dificuldade do aluno. Então,
traz um crescimento muito grande para a gente. Eu acho que todos que puderem, que tiverem oportunidade, seria interessante conhecer um pouco dessa realidade. Bom, acho Tiago, eu que gostaria de falar mais uma coisa também. Nós estamos com uma proposta de aproximar, né, as ações do mestrado com as ações do Departamento de Pedagogia, e você está inaugurando isso. Então, fico muito legal. feliz de ter sido uma coisa, essa presença, essa participação tão importante, com essas informações tão ricas que você trouxe para quem não conhece o sistema, né? A gente fica cheio de dúvidas mesmo. E também gostaria de parabenizar os professores e os alunos tão interessados. Eu acho que é assim mesmo que a gente constrói conhecimento sobre a profissão, perguntando, né, conversando com pessoas que já atuam na área, né, e que essa tenha sido só a primeira, viu, Tiago? Nós vamos queremos trazer outros colegas, trazer outros professores, né, e você trouxe muita riqueza para a nossa noite. Eu não sei como que vai estar essa programação agora depois desse período de quarentena, né? Mas geralmente no final do ano, lá por novembro, a gente organiza um evento, né, na nossa escola que chama Encontro do CAP. Ano passado foi o 6º encontro, então a gente traz, é um momento que os professores podem apresentar os trabalhos deles, vem um pessoal da Secretaria de Educação, um pessoal da Diretoria de Ensino, e se for possível, se tiver normalizado a nossa convivência depois de tudo isso, né? Fica aberto o convite, quando estiver próximo eu repasso para vocês. E é na escola vinculadora, então vai ter a gente a presença dos diretores das unidades prisionais, a presença dos professores e a presença do supervisor de ensino, às vezes vem o dirigente de ensino da região aqui também, e é um momento de socializar mesmo, discutir essa prática pedagógica e apresentar os trabalhos que são desenvolvidos lá dentro do sistema prisional. Onde é a sua escola, Tiago? Você falou e eu perdi. Em Tremembé, a Escola Estadual Comendador Teixeira Pombo. Ah, tá ali na Flor do Vale, né? Isso, fica bem próximo aqui de Eu acho Taubaté. que é bem interessante. Estou gostando muito do seu convite, porque o segundo semestre, normalmente, o NAD é sobre educação em espaços não formais. Então, quem sabe a gente consegue fazer essa parceria, né? Já tem um convite para a Semana Pedagógica, né? Opa, então, olha, o Duda, a Tereza, o Bol, também que, né, estão participando desse momento, a participação dos alunos, isso deixa a gente bastante feliz, né? Então, eu queria agradecer mesmo a sua presença e contar com as próximas. Perfeito, obrigado, professora. E obrigado a todos, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? E até uma próxima vez. Então, boa noite. Boa noite. Tudo de bom para você. Tem uma série... Obrigada pelo convite que foi feito a mim de participar desse momento também, viu, Duda? Brigadão, Su. E brigadão, meninas. Elas estão pedindo aqui o livro, professor. Eu passo para a senhora o título certinho e onde dá para encontrar. E daí, se a senhora puder compartilhar com elas. Claro. Perfeito, então. Tá bom. Obrigado. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Duda, beijo de eu agradeço, muito sala, obrigado, viu? Obrigada, Duda. Obrigada, Tiago. Obrigada, meninas. Obrigada, Suelene. Eu agradeço a você, Tereza, por ter cedido a sua aula, viu? Foi muito bom. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Muito obrigado, meninas, pela participação, né? Os garotos também, né? Sim. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui prestigiando. E agradecemos ao Tiago, né, pela disponibilidade aí. Obrigada, professor. Valeu, meus anjos.